a missa do dia, ela é reservada justamente para uma reflexão muito mais profunda do mistério. E tal tarefa não poderia ser conferida a nenhum outro evangelista, a não ser ao próprio João, que nós acabamos de acompanhar. Se em Lucas nós meditávamos o nascimento de Cristo de Maria, em João nós meditamos o nascimento de Cristo do próprio Deus. A segunda leitura já nos introduz nessa revelação. A vinda do Cristo ao mundo assinalou justamente a grande mudança na relação entre Deus e o ser humano. Ele já não fala a nós por meio de profetas, mas nos fala agora, diz o autor, pessoalmente em seu Filho, que é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Mas voltando-nos para João e seu prólogo, podemos nos perguntar: por que o Verbo se fez carne? E acrescentarmos: e por que se fez homem para a nossa salvação? Essas perguntas apaixonaram gerações de fiéis e teólogos nos séculos passados. Na Idade Média, tinha força a explicação da encarnação por causa do pecado humano e da ofensa à glória divina. O homem deveria reparar as ofensas cometidas, mas a dívida era tão grande que para satisfazê-lo era necessário que aquele homem fosse Deus. Era necessário que Deus assumisse nossa natureza para fazer o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Tempos depois, a teologia vai dizer que o motivo da encarnação era que Deus queria ter fora de si alguém que o ame de um modo supremo e digno de si. E esse não pode ser outro que o homem-Deus, Jesus Cristo. E ele teria se encarnado mesmo se Adão não tivesse pecado, porque ele é o coroamento da própria criação, a obra suprema de Deus. E as discussões então se seguiram entre uma opinião e outra. Essas disputas ficaram no passado, mas a pergunta persiste, pois sem ela nós podemos permanecer na superfície do Natal, sem compreendermos o sentido profundo e único capaz de preencher verdadeiramente o nosso coração de gratidão e de alegria. Deixando de lado uma série de outras discussões e teorias, para a Bíblia, a coisa mais importante é que Deus ama, e ama por primeiro. A revelação do Deus amor abala tudo o que o mundo havia pensado até então da divindade. Essa premissa atenua a estrada a uma nova solução do problema do porquê da encarnação. Deus quis a encarnação do Filho não tanto para ter alguém fora da Trindade que o amasse de um modo digno de si, mas sim para ter fora de si alguém a quem amar de um modo digno de si. Alguém que fosse capaz de acolher a medida do seu amor que não tem fim, que não tem medida. Assim, quando vem à luz o menino de Belém, Deus tem alguém a quem amar fora da Trindade de um modo sumo e infinito, porque Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Mas não só Jesus, também nós estamos com Ele. Nós somos inclusos neste amor, pois nos tornamos membros do corpo de Cristo. Somos filhos do Filho. E isso nos recorda o próprio João. A todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Essa resposta do porquê da encarnação estava escrita claramente nas Escrituras, mas foi preciso muito tempo para compreendê-la. Sim, Cristo desceu dos céus para a nossa salvação, mas aquilo que o motivou a descer do céu para a nossa salvação foi o amor. Por nenhuma outra coisa senão por amor. E ao amor não se pode responder senão amando. Nós cantaremos daqui a pouco nas oferendas esse pequeno trecho da estrofe. Tanto amou-nos, quem não há de amá-lo? É dentro dessa atmosfera que meditamos sobre esse amor tão grande. Em algumas culturas, as pessoas expressam esse amor ao Jesus beijando a imagem do menino. Mas não devemos
contentarmos com isso. Nosso beijo a Jesus pode ser algum gesto concreto de ajuda, de uma palavra boa, de um encorajamento, uma visita, um sorriso e também, literalmente, um beijo a alguém que esteja precisando, quem sabe, do nosso afeto. Amém. Amém.